Vamos lá então, pessoal, iniciando aqui o nosso estudo. Nós estamos no Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos, capítulo número 11, Os Três Reinos. Bom, o capítulo 11 ele é dividido então em três temas. O primeiro então, os minerais e as plantas. O segundo, os animais e o homem. E o terceiro, então, metempsicose. Nós vamos estudar hoje esse primeiro item, os minerais e as plantas, com o apoio aqui dos textos de Miramês, para nos ajudar nessa melhor interpretação. E no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós faremos então o estudo sobre os animais e o homem. E eu quero fazer um estudo bastante cuidadoso, porque nós temos aqui pontos importantes a considerarmos, e nós temos que estudar com atenção cada uma dessas passagens, falando sobre as características do princípio inteligente nessa fase evolutiva dos animais, falarmos também sobre essa transição do reino animal para o reino hominal, das influências de Kardec. Então isso vai demandar de nós uma atenção especial. Então eu não queria entrar agora de uma parte, entrar naquele tema dos animais e dos homens e ter que depois interromper para depois nós continuarmos. Então eu quero dar uma atenção especial, porque esse tema é um tema bastante complexo para nós, e nos tempos atuais, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, nos tempos atuais em que os animais estão no centro de debates importantes a respeito da nossa relação com os animais, a respeito da alimentação animal, falarmos sobre as questões científicas que surgiram falando sobre a evolução dos animais. Para nós é muito tranquilo falar sobre Darwin, falarmos sobre os hominídeos que surgiram e tudo mais, mas nós temos que contextualizar na época de Kardec, a forma como Kardec e a sociedade daquela época, a própria ciência daquela época interpretava essa questão dos animais e do homem, falarmos sobre a visão religiosa da época, como Kardec mudou as suas ideias a respeito desse processo de transformação, falarmos sobre os animais no mundo espiritual, depois de tantos e tantos textos que nós estamos estudando, de obras que chegam para nós como complementares, no caso de André Luiz, no caso de Camilo Cândido Botelho, falarmos sobre, enfim, tantos autores espirituais que trazem para nós relatos de relação dos animais com os espíritos no plano espiritual. Então por isso a gente vai fazer um estudo bastante cuidadoso. Eu quero preparar com bastante carinho esse tema, colocando ali uma sequência bem bacana para nós estudarmos sobre esse tema, até considerando também que até mesmo no meio espírita, junto a esse debate que a sociedade hoje promove para falar da nossa relação dos animais, dessa parte psicológica, dessa parte científica, tudo aquilo que vem sendo tema de debate, até mesmo dentro do meio espírita nós temos grupos especializados, grupos que se dedicam ao estudo dos animais, como é o caso das associações que vão surgindo. Nós lembramos que essas associações de classe que foram se desenvolvendo dentro do meio espírita, por exemplo, Associação Médico Espírita, pedagogos, militares, juristas, artistas, psicólogos, então vários grupos que foram surgindo dentro do meio espírita, e não ainda, embora, vamos dizer assim, com essa característica formal de uma instituição, como é o caso da Associação Médico Espírita Brasileira. Nós não temos uma associação médico-veterinária espírito brasileira, mas nós temos vários profissionais que lidam com os animais, no caso de veterinários, biólogos, zootecnistas, que lidam com os animais, que criaram grupos para estudar e defender também os animais. Então, nós temos hoje muitas palestras,
livros que foram publicados, artigos que foram escritos tratando desse tema para valorizar esse princípio inteligente que até pouco tempo era considerado simplesmente um objeto para uso e desuso dos seres humanos, pelo fato de não ter essa compreensão sobre a realidade dos animais, né? Então a gente vai fazer um estudo com calma, com bastante atenção, para tentarmos compreender tanto quanto possível essa realidade a partir de tudo aquilo que nós temos de fonte de informação. Mas muito bem, então hoje, antes de chegarmos nos seres mais complexos, né, como é o caso dos animais, também o caso da nossa relação com os animais, né, nós, seres humanos, espíritos já formados e nesse processo contínuo de desenvolvimento, nós vamos então chegar, né, numa fase anterior, que é o caso então dos minerais e o caso das plantas, né? Então nós veremos aqui inicialmente, nessa primeira pergunta, na questão 585, Kardec começa inicialmente questionando os espíritos sobre essa divisão que ele propõe para ajudar no nosso estudo, né? Kardec, que era um estudioso, era um pedagogo e, portanto, tendo essa compreensão da didática do ensino oferecido àqueles que têm interesse, né? Tanto alunos, né, que vivem ali a sua vida acadêmica, como outros que estudam, por exemplo, a doutrina espírita, pessoas já formadas, já com uma compreensão mais ampla, para facilitar esse aprendizado. Então ele tinha esse hábito de fazer ali separação, né, divisões de grupos, divisões de classes, colocando ali um princípio pedagógico para ajudar nessa compreensão, né, desde o mais simples até o mais complexo, né, nesse processo pedagógico. Então, como de hábito, né, isso fez com que Kardec, tendo essa facilidade para organizar os temas dessa forma, isso nos ajudou bastante, até mesmo na elaboração dos livros que ele trouxe para nós, no caso dos livros da codificação, na Revista Espírita e outras obras que ele trouxe. Então ele sempre faz essa divisão. Nós pegando ali, né, o índice do Livro dos Espíritos, nós veremos uma sequência muito bem elaborada, que não é por acaso, onde ele foi trazendo, né, desde o mais amplo, falando sobre Deus, falando sobre o universo, depois ele foi trazendo mais para o nosso mundo, falando sobre a matéria, falando sobre o espírito, depois ele foi trazendo cada vez mais próximo, falando sobre a vida no mundo físico, a vida no mundo espiritual, depois ele foi saindo do mundo material, entrou no mundo moral. Então tudo muito bem calculado, né? Não é à toa que nós tivemos essa organização. E assim também aconteceu em todas as obras. Nesse caso, então, na questão 585, após ele ter trazido essa divisão, e nós veremos, inclusive, né, só para poder adiantar aqui um pouquinho, a gente já volta aqui para essa questão, nós estamos no último capítulo desse segundo livro, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, né, o capítulo 11. No próximo capítulo, nós já entraremos na terceira parte, né, lembrando que o livro dos espíritos, bom dia, Ajuda. Nós lembramos que o livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Então o livro dos Espíritos é o livro basilar da doutrina espírita, e essas 4 partes foram então depois desenvolvidas em outras obras. Como é o caso, por exemplo, na primeira parte, que fala, né, desse tema mais geral. Deixa eu pegar aqui no nosso índice. Ele fez aqui a introdução, obviamente, né, depois ele colocou causas primárias. É o primeiro livro. Essas causas primárias, falando sobre Deus, infinito, a matéria, falando sobre a criação, o princípio vital, tudo isso foi desenvolvido depois no livro A Gênese. Se nós olharmos o índice da Gênese, só perceberemos então que tudo se encontra desenvolvido. Só um instantinho. Tudo se encontra desenvolvido nessa primeira parte, né, que trata das questões relacionadas a essa parte científica. Na segunda parte, nessa segunda sessão, Kardec então trata aqui, livro segundo, Mundo Espírita, ou dos Espíritos,
E aqui então no livro dos médiuns é onde então ele traz para nós um desenvolvimento mais aprofundado, falando sobre o mundo espiritual propriamente dito e a nossa relação com esse mundo de um modo agora mais prático também, né? Depois nessa terceira parte, voltando aqui então das leis morais, nós temos aqui desde as leis de adoração, a lei da reprodução, conservação, destruição, sociedade, e nessa parte aqui então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que começa então a trazer mais essa parte moral propriamente dita. E a última parte que nós temos aqui é deixa eu pegar aqui, depois dos 11, 12 capítulos, Esperanças e Consolações. E aí então é o livro O Céu e o Inferno, quando ele procura então falar sobre a felicidade, as perdas, falar sobre o nada. Lembrando que o primeiro capítulo lá do livro O Céu e o Inferno, ele fala sobre o nada, né, o niilismo. Depois ele fala sobre as penas, o arrependimento, a duração das penas e tudo mais. Então a gente vê assim, uma classificação muito bem organizada. E aqui nesse primeiro capítulo, da terceira parte, o terceiro livro das leis morais, no primeiro capítulo, a lei divina ou a lei natural, nós veremos aqui na primeira questão, olha só como Kardec traz para nós. Eu estou abordando para vocês toda essa organização, porque essa primeira questão que nós vamos estudar diz respeito a isso. Então ele coloca para nós aqui, quer ver? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui, caracteres da lei natural. Espera aí que não é essa parte aqui. Conhecimento da lei natural. Deixa eu ver aqui. Onde está agora aqui? Deixa eu procurar só um instantinho. Não é aqui também. Espera que eu peguei aqui meio de improviso, só para a gente poder organizar. Está aqui, ó, no primeiro capítulo, o item número 4, divisão da lei natural. E Kardec diz o seguinte, pergunta aos espíritos o seguinte. Vamos lá. Carregando aqui só um instantinho. Aqui Kardec pergunta, na questão 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Os espíritos assim respondem a ele. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante, é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, observemos que essa pergunta de Kardec, nesse tipo de organização que ele traz, e a resposta dos espíritos, falando que essa é uma boa organização, mas que ela não tem nada de absoluto, ou seja, não deve ser fechada exclusivamente nessa organização que Kardec fez, mas ela é uma forma de nós então seguirmos um roteiro de estudos para compreendermos esses vários aspectos da vida. Agora, sempre vai depender do ponto de vista de quem organizou. No caso, por exemplo, Kardec achou interessante começar com a adoração, trabalho, reprodução, conservação e as demais. Se nós tivéssemos a oportunidade de participar dessa organização, talvez nós tivéssemos proposto um outro tipo de classificação, que não trouxesse, obviamente, nenhum tipo de prejuízo
para o aprendizado, mas colocaríamos rótulos diferentes, colocaríamos ali uma sequência diferente, traríamos mais ou menos questões para o aprendizado. Então tudo isso é para facilitar o nosso aprendizado, né? Aqui a Andrea colocou para nós, é bom porque muitos de nós não sabem como está distribuído o Livro dos Espíritos. É importante a gente ter essa compreensão dessa organização, né? Bom dia, Alcimar. Então aqui na questão 585, como eu trouxe para vocês, Kardec pergunta mais uma vez, olha só: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Então percebem que essa questão 585, daquela questão que nós lemos lá na 685, acho que foi isso, né, 685 que nós vimos, nós vemos que são perguntas muito parecidas. E olha a resposta dos espíritos. Todas são boas. E isso depende do ponto de vista. Olha só, exatamente o que eles disseram lá naquelas questões da organização. Depende sempre do ponto de vista. E dizem ainda, encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidente 4 graus. Então, essa organização de Kardec, primeiro quando fala em 3 reinos, o reino mineral, vegetal e o animal, é uma classificação muito antiga e a ciência da época levava isso em consideração. Lembrando, né, que quando começavam a fazer esses estudos, a microscopia, que é o estudo, né, da ciência utilizando o microscópio para ter uma compreensão mais profunda da estrutura dos seres, né, estrutura molecular, estrutura celular, enfim, né, todos os tipos de estruturas, né, que sustentam todos esses seres. Então era feita uma classificação bastante simples. No passado, por exemplo, os gregos classificavam como seres se eram vivos ou se eram mortos, ou seja, seres animados e seres inanimados. Lembrando que animados, nós já vimos sobre isso, né, que a palavra alma vem de ânima. Então, animado vem de ânima, ânima significa alma. Então nós dizemos assim que eu não estou muito animado, sinto um desânimo muito grande, como se eu estivesse sem vida. Uma pessoa desanimada, ela é vista como alguém que não tem vida, não tem aquela vitalidade. Então no passado era, ou você é um ser vivo, ou você não é vivo. Portanto, você é animado ou inanimado. Com o passar do tempo, os cientistas, né, começaram então a surgir com suas teorias, e aí então seres orgânicos e inorgânicos. Mudamos então a expressão. Depois de um tempo, começamos então a aprofundar um pouco mais. Se você não se mexe e você não é vivo, você é um mineral. Se você se desenvolve, mas você é fixo, você é verde, você é uma planta. Se você se mexe, você é um animal. Pronto, ficou então os minerais, os vegetais e os animais. E depois então surgiu essa 4ª classe, que é a classe dos homens. A partir do século XIX, com a chegada então da microscopia e também outras formas de analisarmos, surgiram então as classificações mais detalhadas, que é o caso, por exemplo, da classificação taxonômica. Essa classificação taxonômica considera então o reino animal, né, começa então com esses 6 reinos, né? Começa então com o reino mineral, porque os minerais também precisavam de classificação. Se você tem, por exemplo, um cristal, se você tem um metal, e a própria tabela periódica mostra para nós ali uma série de elementos químicos que compõem essas estruturas. Então você tem ali um mineral, por exemplo, que ele é de uma estrutura vulcânica, como é o caso, por exemplo, dos cristais, dos diamantes. Se você tem ali algo que é sedimentar, que é o caso, por exemplo, das rochas que são produzidas a partir da decomposição de outros seres. Então a geologia
começou a fazer esse estudo. E para isso então foi necessária uma classificação mais detalhada, para entender a própria estrutura da Terra, para entender o valor econômico desses minerais. Então você tem aquela diferença, né? Uma rocha e um mineral. Qual a diferença dos dois? O mineral é quando ele tem valor econômico. Uma rocha é simplesmente uma rocha. Agora, popularmente, nós simplesmente falamos, é uma pedra. Mas para quem tem o mínimo de estudo dessa parte de mineralogia, de geologia, nunca vai dizer uma pedra, sempre vai dizer uma rocha. Até nisso tem essas, entre aspas, né, para quem não tem interesse nesses assuntos, vai dizer que isso é frescura, a palavra é a mesma. Mas é simplesmente você perceber que não é uma pedra, é uma rocha. Mas essa rocha interessante, ela tem ali um valor econômico. Eu posso, por exemplo, utilizá-la tanto para construção, como, por exemplo, pedras preciosas, para qualquer tipo de aproveitamento que tenha algum valor econômico. Aí eu chamo então de mineral. Então, olha só, essas ideias surgiram exatamente para termos um aprofundamento do assunto. Então, essa classificação taxonômica também favoreceu até mesmo esses seres inorgânicos. O Brasil lembrou aqui, né, do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, né? Essa frase está na Gênese também. Do mineral só atua o princípio inteligente estruturador, o princípio vital só entra no vegetal em diante, né? Então, nesse caso, Brasil, a gente vai lembrar, no caso dos minerais, como Kardec vai trazer para nós aqui daqui a pouco, ele fala sobre a força de atração dos elementos. Então nós lembramos assim que tudo aquilo que é criado, nós lembramos daquela tríade, a tríade universal, Deus, Espírito e Matéria. Então nós pensamos assim que, no caso da matéria propriamente dita, ela tem ali a função de criar para nós estruturas. Essas estruturas podem ser simplesmente para formar para nós ali um alicerce, né, para o nosso desenvolvimento, como tem, por exemplo, ali a estrutura que sustenta os seres. No caso de qualquer ser vivo, qualquer ser orgânico, nesse caso, né, qualquer ser vivo, né, porque até mesmo a química orgânica e a química inorgânica não significa necessariamente que seja um ser vivo. Mas a química orgânica ela tem uma estrutura de carbono, né, uma cadeia carbônica que vai então dar essa denominação de química orgânica. Então até mesmo essa ideia de ser orgânico e inorgânico, ele começa também já a ser questionado exatamente pelo aprofundamento da própria química, que vai mostrar para nós que não é assim, o ser orgânico é um ser vivo. Não é assim. Nós temos ácidos, por exemplo, que são orgânicos e que não são vivos. Então isso também começa a se transformar a partir do aprofundamento da nossa ciência. Então nós temos ali seres vivos e seres que não são vivos. Ok. Na classificação taxonômica, então, a partir do momento em que ela começou a se desenvolver, nós tivemos ali a ideia simples que se tinha dos minerais, dos vegetais e dos animais. Nós tiramos então os minerais, porque são seres que não têm vida, portanto não serão estudados, no caso, por exemplo, pela biologia. Aí vamos pegar então os seres orgânicos, os seres vivos nesse caso, né? Então nós temos ali aqueles reinos que eram os mais básicos, como eu disse para vocês, o vegetal e o animal. Mas a partir do momento em que começou a fazer um estudo mais aprofundado, perceberam que não é tão simples assim. Nós temos, por exemplo, seres que não se encaixariam, porque foi necessário na organização estudarmos a forma como eles se desenvolvem, o seu sistema reprodutivo, a sua estrutura biológica. E aí então você pegar, por exemplo, uma bactéria e você fazer uma comparação com um ser humano, ficou algo assim muito geral, muito abrangente, que não possibilitava para nós um aprendizado melhor. Então vamos pegar então aquela simples bactéria, vamos colocá-la num reino onde nós podemos reunir seres que têm semelhança com ela. No caso, por exemplo, nós temos ali seres que têm uma única célula, como é o caso, por exemplo, da ameba, e você pode colocá-la no protozoário da mesma forma e colocar nas moneras. Moneras vem de mono, o ser que tem apenas ali uma célula como estrutura.
Mas depois nós começamos a encontrar ali outros seres que são um pouco mais complexos e entramos então nas protistas, que é aquele segundo reino. Então olha só, dois grupos microscópicos, né, geralmente microscópicos, porque nós temos moneras, por exemplo, no caso das algas azuis, que elas podem atingir 4 metros de comprimento. Mas a sua estrutura biológica se assemelha, no caso, desses seres que são microscópicos. Então nós temos ali as moneras, o primeiro grupo, temos as protistas, que é o segundo grupo. Ok, ficou tudo certo. Aí vocês se lembram que quando a gente vai, por exemplo, você guarda alguma coisa que pode fermentar, que pode estragar um pão, uma fruta, comida, qualquer coisa, que começa a embolorar. Aí então os cientistas ficaram intrigados. O que é exatamente esse bolor? O que é o fermento? Que tipo de ser é esse? Porque ele não é um ser vivo, como é o caso, né, um ser vivo complexo, como é o caso de um animal, mas ao mesmo tempo também ele não é um mineral, e não é uma planta também. Aí foi necessário criar um outro grupo, no caso, por exemplo, dos fungos, que são os fungos. Aí nesse caso entra o bolor, entra o cogumelo. Aí criaram uma nova classificação. Aí depois nós entramos então na parte dos vegetais. Aí sim nós temos ali todos aqueles que têm aquela estrutura formada por celulose, temos ali os seres que dependem, né, que realizam a fotossíntese, né, então começaram ali a surgir, né, uma classificação mais detalhada dos vegetais. E aí depois então nós entramos no reino animal, esse quinto reino, né, dos seres vivos. Nesse quinto reino, deixa eu ver quem chegou aqui, Devaldo, bom dia. Nesse quinto reino então dos seres dos animais, também surgiu ali um detalhe mais complicado. Porque não é simplesmente você dizer todo animal pode ser classificado pela semelhança, não é semelhante. Uma lesma, um elefante, uma borboleta, como é que nós vamos organizar tudo isso? Aí a partir então do reino animal, começaram então o reino, depois nós trouxemos o filo, depois o subfilo, né, classe, depois, deixa eu lembrar aqui, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, família, espécie. Reino, filo, classe, gênero, família, espécie. Isso. Aí começamos então a detalhar cada uma dessas estruturas. Aí desde um ser, por exemplo, que ele tem ali um cordão, né, um cordão da coluna vertebral, sem necessariamente ter coluna, mas ele tem aquele cordão. Então, quer dizer, dos seres cordados, ele é mamífero, ele tem osso, não tem osso. Tudo isso começou a surgir então nessa classificação detalhadamente para podermos entender toda essa estrutura. Então, olha só, dos reinos então, desses simples 3 reinos, mineral, vegetal e animal, que a ciência da época de Kardec apresentava, e que Kardec inclusive fez essa classificação para podermos compreender todos os seres que existem no nosso planeta, ele utilizou então esse conhecimento científico. Mas nós hoje não temos apenas os 3 reinos, nós temos 6 reinos. Lembrando então, reino mineral, as moneras, as protistas, os fungos, os vegetais e os animais. Então olha só, né, que precisaria de uma atualização nesse caso? Sim, precisaria. Kardec, por que Kardec não abordou, por exemplo, os insetos? Porque generalizou, colocou como ser vivo e acabou. Mas como é que nós podemos entender o princípio inteligente, ou o princípio vital, não apenas vital, mas o próprio princípio inteligente, que anima esses seres mais simples, né, de todo esse reino animal? Aí, como Kardec não abordou, primeiro porque não era interesse da época. Nós lembramos que muitas das questões que não foram apresentadas por Kardec na sua época era, a princípio, por falta de interesse não, por falta de foco. Nós lembramos que na época ele tinha então que primeiro quebrar todos os dogmas que as igrejas tradicionais da época sustentavam, como é o caso da Igreja Católica, como era o caso das igrejas evangélicas. Então, quais eram esses dogmas?
o céu, o inferno, o purgatório, no caso dos católicos, né, porque para os evangélicos não existe o purgatório. Nós podemos lembrar, no caso de quando foram criados os espíritos, o que exatamente o espírito faz depois que ele morre, quem são os seres invisíveis que nos influenciam. Aí apresentavam os anjos, apresentavam os demônios. Então a primeira ideia que se tinha era trazer a realidade do mundo espiritual para nós aqui, para a nossa compreensão, não apenas apresentando aquilo que o mundo espiritual tinha de fato, mas mudando também os conceitos da época. Aí então a preocupação dele era falar sobre essa realidade do mundo espiritual, sobre a nossa realidade como espíritos, falar sobre a nossa evolução a partir, né, desse elemento moral. Então assim, o trabalho dele era dedicado a isso. Vamos falar sobre nós, o nosso sofrimento, as nossas origens, a nossa relação com o mundo espiritual. Então muitos temas acabaram ficando, né, não ignorados, porque eu duvido que Kardec tenha ignorado alguma coisa pelo tipo de homem que ele era, né, do seu princípio, do seu instinto investigativo. Mas ele dizia, não é hora de tocar nesse assunto. Não vou falar sobre a lesma, não vou falar sobre a barata, não vou falar sobre uma bactéria, até porque a bactéria era algo que começava a ser compreendido na época. Tem uma passagem, só para a gente poder lembrar, lá no livro A Gênese, que ele dizia, por exemplo, que as infecções aconteciam pelo ar. Todas as doenças eram transmitidas pelo ar. E é muito interessante quando nós assistimos a documentários, assistimos a séries da época, né, que diziam respeito ao século XIX e começo do século XX, era muito interessante a forma como as pessoas lidavam com esses assuntos. Me recordo de um documentário que falava sobre a história da medicina. E era então o que acontecia? Os médicos da época não eram médicos especializados como nós temos hoje. Você acaba a faculdade, aí você vai estudar neurologia, pediatria, oftalmologia, você vai estudar sobre cirurgia, sanitarismo. Não era assim. O médico fazia tudo. Então falava de uma instituição que era ali polivalente, então os médicos atendiam a tudo, né? Então os médicos era muito comum, eles lidavam com os vivos e lidavam com os mortos, porque você tinha os consultórios que atendiam as pessoas, você tinha a parte de maternidade e você tinha também a parte do necrotério. E aí então os médicos faziam o quê? Eles corriam lá para o necrotério para poder ajudar ali naquela autópsia, a fazer ali um trato com o cadáver e tudo mais. Dali ele lavava a mão, enxugava e ia atender uma parturiente que tinha acabado de chegar. E aí depois a criança nascia e tudo mais, e era muito comum as mulheres, quando eram atendidas nesse local, morrerem por causa de infecções. Aí o que eles faziam? Colocavam então, não, essas infecções vêm por causa das moscas. Então vamos colocar, vamos fechar as janelas, colocar as telas ali direitinho. Aí depois aconteceu, continuavam essas mortes. Não, isso está acontecendo porque a porta está aberta, vamos fechar a porta. Então eles começavam a olhar tudo aquilo que era material, para tentar evitar que essas infecções acontecessem. E as mortes continuavam, mulheres e mais mulheres morriam depois do parto. Aí depois ali apareceu ali um médico, aí a gente pensa, né, ou ele era inteligente, ele teve essa percepção, ou ele foi influenciado pelos espíritos para ter essa ideia. Tudo é possível e tudo é uma realidade também. E ele começou a fazer o quê? Todos os médicos, eles não tinham noção de asepsia, não tinham noção dessa parte de higiene, de esterilização, e não usavam luvas. O médico metia a mão ali no cadáver, lavava com água e depois ia atender a parturiente. E ele não se dava conta que ele era o veículo de infecções. Aí então o médico pensou assim, nós vamos usar a parte do carbonato de cálcio, né, o cal. Aí então era aquela água caiada, então era aquela água branca que ele começou a lavar e tudo mais. Então todo médico que saía, obrigatoriamente, valeu braço, até mais. Então, obrigatoriamente, ele tinha que sair daquela sala, lavar as mãos naquela água caiada e depois ia atender. Eles começaram a perceber que as mortes diminuíam significativamente. E aí ele pensou assim, bom, se não é alguma coisa do ar e não é alguma coisa material do ambiente onde elas estavam, era algo invisível que os próprios médicos estavam conduzindo.
E aí então eles começaram a ver essa ideia dos seres microscópicos. Então no livro A Gênese, quando Kardec fala sobre essa questão da transmissão de doenças, lá na Gênese está escrito que a doença é transmitida pelo ar. Isso porque a própria ciência da época estava ainda desenvolvendo pesquisas para entender de que forma que essas doenças se transmitiam. Então olha só quanta coisa para se aprender. Então por que Kardec não falava, por exemplo, das bactérias, dos vírus? Porque ele próprio, conforme a ciência da época, não tinha essa noção ainda. E aí então as coisas foram evoluindo. Mas claro, ele tinha contato com os insetos. Ele tinha contato com os seres mais primitivos. Então o que ele fez aqui para nós vamos observar aqui em 10 questões que ele apresenta, falando sobre os animais e a relação com os homens. Nesse caso, ele coloca nessas 10 questões, a gente pergunta, poxa vida, mas somente 10 questões para poder explicar sobre esse tema tão complexo? Não, não é porque ele só colocou 10 questões, porque não interessava colocar mais, o foco dele não era esse. Só para a gente poder fazer uma comparação, para falar dos animais, ele usa 10 questões. Para falar sobre o mundo espiritual, ele coloca capítulos e mais capítulos lá na segunda parte, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos ou mundo espírita ou dos espíritos. E por que ele dedicou mais tempo nessa parte dos espíritos, das influências, da emancipação, e não falou do meu cachorrinho? Porque a ideia era exatamente trazer para nós um entendimento sobre a nossa realidade. A transformação do nosso mundo depende da transformação moral dos homens. Porque os animais seguem ali aquele, não vou dizer aquele automatismo, mas seguem aquele percurso evolutivo conforme as leis naturais. Já o homem desfruta de um livre-arbítrio e depende da sua compreensão utilizar esse livre-arbítrio para transformar o nosso mundo. Eis aí a grande diferença. Então, hoje, com essa nossa visão voltada agora para os animais, voltada agora para as plantas e tudo mais, nós temos botânicos, nós temos veterinários, biólogos, dedicando um pouco mais de estudos para entender exatamente como esses seres se desenvolvem, qual exatamente o seu princípio espiritual. Então hoje nós somos, vamos dizer assim, privilegiados por vivermos numa época em que nós temos já esses estudiosos, e são muitos. Mas se nós ficarmos restritos apenas aos livros, por exemplo, da codificação, no que diz respeito a esse livro, a esse capítulo 11, os 3 reinos, nós vamos ter ali um aprendizado muito limitado. Porque Kardec não se aprofundou. Se nós ficarmos ligados apenas a ele, nós também não vamos nos aprofundar. Daí a necessidade de nós aí acompanharmos o resultado de outras tantas pesquisas que outros estudiosos estão apresentando. E é claro que falta ainda para nós, né, o que eu sinto muita falta é de uma participação mais objetiva dos espíritos, falando sobre plantas e animais. Eles falam de passagem. Então nós pegamos, por exemplo, eu me recordo de ter assistido a uma palestra da doutora Irvênia Prado, que publicada no YouTube, né, para quem quiser assistir, só procurar por ela, né, doutora, só colocar Irvênia Espiritismo, já vai aparecer todas as entrevistas e palestras que ela tem. Né, são sempre muito profundas, muito bem elaboradas, mas baseadas em citações. Isso eu acabei sentindo falta, né, daquela presença dos espíritos em responder uma pergunta objetiva. Então ela coloca assim, que Emmanuel falou no livro A Caminho da Luz, que André Luiz fez um comentário em tal lugar. Então, quer dizer, eles fizeram comentários assim, de passagem, no meio de outras tantas questões, de outros tantos temas. Mas fazemos, por exemplo, assim, aquela mesa redonda entre encarnados e desencarnados, colocando aqueles estudiosos do tema, evocando ali os espíritos para participar e respondendo objetivamente. Vamos responder a essas 500 questões que nós estamos apresentando sobre as plantas, sobre os animais. Isso nós não temos. Então nós continuamos ainda estudando. André Luiz, por exemplo, e Emmanuel trazem questões para nós de 1940, de 1950.
1960, mas hoje, no século XXI, um trabalho, uma força-tarefa, né, aproveitar esse tema que é tão utilizado atualmente, né, falando de Operação Lava Jato e outras operações, uma força-tarefa de especialistas nesse tema, que vão estudar à luz da doutrina espírita para questionar os espíritos sobre essas questões, nós não encontramos ainda, infelizmente. Mas a esperança, a última que morre, nós certamente aguardamos, né, que esses grupos se apresentem. Mas é interessante que nós temos grupos espíritas. Os animais e o espiritismo, o grupo espírita Marcel Benedetti, a própria doutora Iverna Prado, que também estuda sobre a espiritualidade dos animais. Grupos que não são espíritas necessariamente, mas são profissionais da área veterinária e estudam sobre a consciência, a psicologia dos animais. Então estão aparecendo esses grupos, felizmente para nós. E aí então nós vamos aguardando o resultado desses trabalhos. Mas vamos lá então. Mais uma vez, Kardec então, como eu comentei com vocês, a necessidade desse aprofundamento, lendo aqui mais uma vez, questão 585, né? Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Então, por isso que Kardec, no início do capítulo 11, ele separa em 2 grupos inicialmente. Primeiro estudando os animais e as plantas, são as 2 primeiras classes. Depois, no segundo item, ele coloca os homens e os animais, mais 4 classes. E depois, no terceiro, ele fala sobre metempsicose, que já é uma parte mais espiritual, que ele responde em 3 questões. Lembrando que a metempsicose, né, é aquela crença da reencarnação em que o espírito humano pode reencarnar num animal, assim como um princípio inteligente ou um espírito animal, como Kardec diz lá no livro A Gênese, um espírito animal pode reencarnar num corpo humano. Então, mas depois, oportunamente, nós vamos então estudar sobre esse tema, né? Então, mas a princípio, o primeiro e segundo item, os dois itens, o primeiro item, os minerais e as plantas, o segundo item, os animais e os homens. Por isso, então, ele coloca, né? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Nós vamos entender por quê desse 4º reino, não é à toa. Quando ele coloca assim, vamos guardar bem essa expressão dele, que ela vai ser útil para nós quando nós formos estudar lá no item número 2. Qual dessas divisões é preferível? Mais uma vez então, todas são boas, isso depende do ponto de vista. Encarado sobre o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Kardec então faz um comentário para nós aqui. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os limites. Isso aqui é importante lembrar também, ele fala sobre os limites. Quando termina um mineral e quando começa um animal. Lembrando que a nossa ciência atual, nós estamos no século XXI, hein? Ainda existe uma divisão entre os nossos cientistas para classificar, por exemplo, os vírus. Porque os vírus têm uma estrutura de proteína que está muito abaixo de uma estrutura celular, como é o caso, por exemplo, de uma ameba. A ameba, o que ela faz? A ameba, então, ela é um ser unicelular, que ela, então, vai vivendo em determinados locais, ela se alimenta, ela se reproduz, ela tem ali a fagocitose, né? Você se lembra da aula de biologia, quando ela pega ali os seus pseudópodes, né? Ela abre ali, então, a sua membrana, envolve ali determinado ser e se alimenta de determinada partícula e se alimenta. E o vírus, o que é? Ele é uma cadeia de proteína, que ele entra no núcleo da célula, modifica o seu código e começa então a se reproduzir. E aí então nós temos biólogos, cientistas, que pensam assim, escuta, mas se ele não é um ser unicelular, porque as moneras, que é o reino mais primitivo dos seres vivos, depende de um ser que tem uma célula, pelo menos. Que, aliás, uma célula não, obrigatoriamente tem uma célula, para ter esse reino mais simples. Mas e o vírus? O vírus não é uma célula. O que ele é, então?
Bom, aí tem cientista que diz assim, não, mas o vírus, ele entra no corpo, ele segue então ali aquele núcleo, ele modifica o código, ele se reproduz, ele é um ser vivo. Aí vai vir um outro cientista dizer, peraí, mas ele não é um ser vivo, porque ele não tem célula. Ele não faz, por exemplo, o metabolismo, como acontece com uma célula. Ele não tem ali as suas organelas, ele não tem ali um citoplasma com todos aqueles seres. Então ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? E aí começa então aquele debate. Então, para a gente poder ter uma ideia, no caso dos vírus, não ainda entraram num consenso. Então eles colocam que nós temos 6 reinos, 1 mineral e 5 para seres vivos, e o vírus fica ali então numa categoria à parte. Ele não tem ainda uma classificação definida. André colocou, é por isso que não se consegue uma vacina que acabe completamente com o vírus. A gripe sofre mutações, né, a todo instante. Então esse é o grande desafio que nós temos, né? De que você não pode simplesmente matar, porque o vírus ele não é morto simplesmente, ele é controlado. A bactéria sim, você usa o antibiótico e você consegue controlar. Então eles vão tentando, né, evitar que haja uma contaminação, protegendo ali o nosso sistema, imunológico e tudo mais, mas continua sendo um grande desafio. Como lidar com esse ser? Então aqui, Kardec coloca mais uma vez, embora pareçam confundir-se com seus limites, que é o caso que nós vimos aqui desses 4 grupos. Quando começa então, quando acaba o reino mineral e começa o reino dos seres vivos? Quando que uma bactéria vai passando por uma transição para chegar ali nos seres, por exemplo, né, dos reinos protistas? Um fungos numa estrutura mais complexa, quando que um fungos, né, se nós usarmos uma sequência, começa a se tornar planta? Quando que uma planta, um vegetal, começa a se tornar um animal? Quando que um animal começa então a se tornar humano? Olha quantas questões que vão surgindo sobre isso. Por isso Kardec diz que o limite entre eles vão se confundindo. E ele diz ainda, a matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e ilimitada, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então olha só que interessante essa classificação toda que Kardec apresenta. Temos uma observação aqui de Herculano Pires, que ele diz assim para nós, lá no rodapé. A inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto francês diz indefine, geralmente traduzido por indefinida. Embora a palavra indefinido tenha também em português o sentido de sem limites, parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais um comentário. Deixa eu ver aqui se é dessa mesma questão. Diz assim, algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, o que seria contrariar os princípios espíritas. Quer dizer apenas que os 3 reinos existem sempre em todos os mundos aqui referidos. Aí ele vai falar depois das questões lá do item, né, do item animais e homem, né, e o ser humano. Bom dia, professor. Então aqui Kardec fez para nós essa classificação, né, um pouco mais
agora detalhada, né, sobre a evolução de cada um deles, desde a força mecânica até o princípio vital, até uma inteligência, ainda que limitada, mas é uma espécie de inteligência, e depois vai falar então do ser humano, que tem ali o livre-arbítrio, uma inteligência ilimitada, como ele coloca aqui, e Herculano Pires faz depois um comentário. Continuando, questão 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam. Não tem nada mais que a vida orgânica. Então, aqui nesse caso, nós temos então essa vida orgânica falando sobre então, né, tudo aquilo que envolve, por exemplo, o desenvolvimento das plantas. Porque elas têm então, o conceito de vida é muito curioso, né? Olá, professor. O conceito de vida é muito curioso, né? Nós temos a vida analisada sobre vários aspectos. Por exemplo, o que é a vida para a religião? Como é que a religião define vida? Como é que a ciência define vida? Como é que a filosofia define vida? Se nós fizermos uma comparação sobre a resposta de cada uma dessas perguntas, nós veremos ali abordagens bem diferentes. Então, no caso da ciência, o que é vida? A vida é aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a definição de vida. Se nós pensarmos vida na filosofia, penso, logo existo. Definição de pensador. Mas e o que a religião fala sobre isso? Que a vida só existe depois que o homem nasce, mas também existe antes mesmo de nascer. No caso, por exemplo, da visão religiosa, não necessariamente espírita, porque nós falamos, por exemplo, basta você ser espiritualista, como é necessário para cada religião. Ser espiritualista significa que você acredita que o espírito continua vivo depois da morte. Então, mas espera aí, se ele continua vivo, é porque tem vida. Olha a diferença que é. O filósofo vai conceituar a vida como sendo ali também um grau de consciência. A biologia depende da reprodução, do crescimento, da morte, do se alimentar. A religião vai olhar a vida como sendo ali o princípio espiritual, dando continuidade na sua existência mesmo depois da morte física. Então, quando fala para nós aqui nessa questão a respeito das plantas, se elas têm consciência de sua existência, não. Nós falamos assim que ela não tem consciência, ela não pensa. E é até interessante nós lembrarmos que hoje nós temos até mesmo uma forma de lidarmos com as plantas. Não temos assim as pessoas que colocam aquelas orquídeas assim no jardim de casa, na varanda do prédio, e aí então vai pegando aquela garrafinha para dar aquela borrifada com água e fica cantando para a plantinha, fica conversando com ela. Eu gosto de cuidar das minhas plantas porque eu faço bem para elas e elas fazem bem para mim. Eu coloco aquela música clássica ou coloco aquela música New Age, adoro colocar o DVD da Enya para as minhas plantinhas ficarem ouvindo. Mas peraí, por que tudo isso? O que representa exatamente nesse entendimento a respeito da consciência das plantas esse tipo de comportamento? E aí então já fizeram testes, é muito interessante que até mesmo foi feito numa escola isso. Um vídeo no Facebook foi publicado nos Estados Unidos de crianças que fizeram experiências. Então uma criança todo dia colocava um vasinho e ela ficava então xingando essa planta. Ficava perto xingando, falando, né, vamos dizer assim, se fosse falar com um ser consciente, né, usando ali palavras que acabassem com a autoestima dele. Porque você é feia, porque você não presta, porque você é isso, é aquilo. E depois de um certo tempo, foi observado que essa planta começou a apresentar uma característica de degradação. As folhas começaram a murchar, a coloração dela, o seu desenvolvimento. Exato, Hermes, a ideia era exatamente isso. O objetivo do estudo era exatamente a questão do bullying. Mas fizeram isso numa experiência com uma planta.
Por outro lado, pegaram uma plantinha, todo dia essa planta era elogiada. E aí depois de um tempo fizeram então uma comparação dessas duas plantas. E mostrou nitidamente a característica física das duas e percebeu que aquela que era agredida, vamos dizer assim, sofreu os efeitos, não o efeito psicológico daquela agressão, mas exatamente o efeito fluídico, energético, vibracional daquela pessoa que estava próxima. E aí depois a criança, né, mostrou depois no final, quando ela começou a analisar, a criança ficou muito sensibilizada, ela começou então até a chorar por causa daquele resultado. Porque ela viu nitidamente o efeito daquelas palavras, assim como acontece também, né, lá daquele cientista japonês, me esqueci o nome dele, Masao Emoto, me esqueci o nome dele agora, que falava sobre a estrutura da água. É a mesma coisa. Sem dúvida, Ana Maria, muito legal esse vídeo. Deixa eu ver aqui, André colocou, né, eu só compro planta semi-morta para recuperar. Né? Tem um trabalho aqui em São Paulo, Andréia, esse verdejando, né, aquela pesquisa, aquele trabalho que a Rede Globo faz, que está nessa época agora de primavera, e semana passada passou uma reportagem com um grupo chamado Orquideia, né, usando ali aquela a semelhança das palavras, né? Orquideia, não, mas é Orquideia. E o que esse grupo faz? Isso, Masaru Emoto, obrigado, menino. Esse grupo então vai em condomínios, porque depois que uma orquídea floresce, muitas delas depois não fazem nada além de ficar viva. Então esses condomínios começam a jogar fora as plantas porque parou de embelezar. E a ideia desse grupo é, embora elas não floresçam mais, essas plantas continuam vivas. E você jogar uma planta no lixo, você está matando um ser vivo. E esse grupo então vai em vários condomínios e começa então a resgatar essas plantas e colocam em orquidários, começam a tratar exatamente como você colocou, né, que são plantas que são semi-mortas, e começam então a revitalizá-las. Né? A Gerina colocou, ela sempre tem falta quando ficamos alguns dias sem estar perto. Né? Nesse caso a gente lembra que essas vibrações são importantes. Então, também essa questão da música, mas muitas pessoas acreditam, por exemplo, que a planta se sente bem por causa da música, mas não se dá conta que a música interfere no psiquismo da pessoa. A pessoa então irradia uma vibração diferente e aquele ambiente então, dentro desse mundo sutil que nós sempre comentamos, começa então a irradiar para todos os lados e todos eles então acabam sendo afetados. É algo muito interessante de percebermos, como Hermes lembrou, a questão do magnetismo pessoal. Tudo isso interfere. E isso começa também a ser objeto de estudos, né? Botânicos fazem estudos a esse respeito, para saber exatamente, não estudar a psicologia das plantas, mas estudar a interferência psíquica e vibracional dos seres humanos sobre as plantas, de acordo com o ambiente onde elas se encontram. Então é muito bacana o indivíduo ficar conversando com as plantas e tudo mais, mas primeiro, ele não pode esquecer que ele está falando sozinho. E segundo, não são as palavras que ele está dizendo, mas as vibrações que ele irradia, que pode até ser através das palavras. Mas a palavra em si não tem sentido nenhum. Eu posso dizer eu te amo, mas dizer de uma forma agressiva. Eu posso dizer uma palavra simples, mas falar com carinho. Isso nós vemos muito nos animais, que nós vamos estudar em breve, né, no nosso próximo encontro. Os animais não compreendem o sentido das palavras. Eles podem estar ali adestrados a uma determinada palavra, pelo som que ela emite e tudo mais, pelo significado que ela tem, né, do resultado. Chegar para um animal, por exemplo, e falar assim, vamos passear? Quer dizer, a palavra mágica, né? Ou então assim, ó, vamos para a rua. Pronto. Rapidamente levanta a orelhinha, começa a abanar o rabo, não dá outra. Mas o significado exatamente ele não sabe. Mas é a forma que você fala. Falar daquele jeito meio estranho, né, que nós geralmente falamos com os animais, na verdade o que ele está prestando atenção é no seu tom de voz. Porque se você disser a mesma palavra de uma forma agressiva, ele vai sair de perto. Então, conversar com a planta faz bem? Faz muito mais bem para a pessoa que está tratando.
mas a forma como ela fala, o significado emotivo, emocional daquelas palavras que criam então essa vibração diferenciada. O Hermes lembrou, né, tem gente que faz isso com os seus cônjuges, né, vai ficando idoso e trocam de cônjuges. Pois é. Deixa eu ver aqui. A Andréa lembrou, né, por isso que é melhor ter plantas. Troca de vaso, né. A Maria colocou, né, há uma troca de energia, sim. Essas vibrações, esse magnetismo, essas irradiações, é exatamente ali o que faz a grande diferença. O Hermes lembrou, vale lembrar que nem sempre as palavras são suficientes, né? Basta o pensamento. Sim, é porque as pessoas vão conversando, né? Ah, como você está bonita, isso, aquilo, né? Mas no silêncio poderia também fazer a mesma coisa. Mas nós temos a necessidade, claro, né, de exteriorizarmos, de materializarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções, e portanto, então, através de uma conversa, rapidamente nós influenciamos então o ambiente onde nós estamos. André lembrou que, né, sem dúvida, né, conversar com elas, dando incentivo, é super importante, né, e acaba influenciando muito mais, né, André, mais uma vez, quem fala do que quem, entre aspas, ouve, né? Já que as plantas não têm inteligência, elas têm ali a percepção, né, de captar essas vibrações. Mas nesse caso nós lembramos, né, que aquele pensamento de secar pimenteira, né, aquela pessoa tem ali, né, uma seca pimenteira. Nem a pimenteira consegue resistir às irradiações dela. Que ela chega perto da sua casa, olha para a planta, passa a mão na folha, uma semana depois aquela planta secou. Então, quer dizer, aquele olhar de seca pimenteira não é fácil, não. Então, na verdade, nós estamos falando de magnetismo, falando de irradiações, de vibrações. A Angelina colocou, tem um jardim hoje que um amigo espiritual pediu para plantar uma semente, né? Hoje fui plantando e o jardim está lindo, né? Então, quer dizer, é o ato de fazer, a motivação de fazer que faz com que tudo isso floresça, né? André colocou, né, não sei, mas que elas melhoram, não, sem dúvida. Esse melhorar é exatamente resultado dessa vibração que é irradiada sobre elas. Então, quer dizer, é o cuidado em si. Claro que para um indivíduo materialista ele vai dizer, não, se você coloca ela para tomar sol no horário certo, na quantidade certa de sol, se ela puder tomar sol, você coloca água com nutrientes, num ambiente para ela que fisicamente ele é saudável, ela vai florescer. Mas aí você faz uma comparação entre uma planta que é simplesmente alimentada por uma planta que é cuidada, que a gente pode colocar como a diferença, nós veremos claramente o resultado dessa transformação. E essa experiência que aquelas crianças fizeram, mostrando que ela era alimentada daquela planta, ela não era uma planta que morreu de inanição, ela não estava definhando por falta de alimentação. Ela estava sendo bombardeada com essas vibrações negativas. E o resultado foi bastante claro. E olha que foi ali uma experiência, vamos dizer assim, que exigiu muita coragem daquelas crianças. Porque no final, depois, daquela garota que foi filmada, ela se sentia mal emocionalmente por ter feito aquilo com a planta. Então, quer dizer, você começar a agredir, se a agressão não faz parte dos seus princípios, e você imaginar que você está fazendo um mal para um ser vivo, houve ali muita coragem, mas era uma experiência que era necessária. E certamente depois, né, começou então a fazer ali o resgate daquela planta. O resgate no sentido de dar vitalidade novamente para ela. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, como princípio inteligente da planta carnívora. Nesse caso, Dudu, até mesmo esse princípio inteligente da planta carnívora, ele não pode ser colocado dessa forma. Porque, na verdade, nós estamos falando apenas de uma como diz Kardec, como dizem os espíritos, apenas da vida orgânica. Mas nós lembramos que quando se fala em vida orgânica, claro que nós vamos então mostrar ali uma evolução também desses seres. Só que essa evolução vai muito aquém de uma inteligência, né? Kardec pergunta, coloca sobre isso, né? Nós vamos chegar aqui na planta carnívora em seguida, quer ver? Na questão 587, antes disso, diz aqui para nós, as plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas, as plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria,
mas não tem percepções. Por conseguinte, não tem a sensação de dor. É o caso que a gente coloca, né, nos exemplos atuais que nós temos, por exemplo, no Brasil, no caso do desmatamento. Nós tivemos na Califórnia, em Portugal recentemente, com incêndios com grandes proporções. Nós temos chuvas fortes, como aconteceu aqui em São Paulo, árvores sendo derrubadas. Como é que as plantas reagem sobre isso? Elas não reagem, porque elas não têm essa sensação de dor. Então, como foi colocado para nós aqui, elas sentem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm essas percepções. Então, mais uma vez, assim como a dor, né, você acariciar uma planta, você passar a mão numa planta, não vai fazer com que ela fique mais feliz. Mas as energias envoltas nesse ato é isso que vai agir sobre essa planta. Que ainda assim, mais uma vez a gente lembra, esses são temas que estão ainda muito superficiais para nós. Kardec colocou essas questões sobre as plantas e os minerais em 6 questões, sendo que uma questão ele estava questionando sobre a divisão e 5 questões ele abordou esse assunto. Então ainda falta muito para nós explorarmos, para entendermos exatamente, porque nós não falamos apenas das plantas. Nós lembramos que Kardec já falou sobre isso, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Nós temos ali aqueles princípios espirituais que agem junto aos animais, que agem junto às plantas, ao ambiente, ao meio ambiente, que são aqueles espíritos que estão ainda se desenvolvendo, que nós não conhecemos. Falamos sobre salamandras, né, que são essas expressões, que são esses nomes que são utilizados popularmente, né? Falamos sobre os duendes, falamos sobre gnomos. Será que existem esses seres? Não sabemos se existem com esses nomes exatamente, se esse é o termo correto para se utilizar. Mas sabemos que existem esses princípios inteligentes que agem, que não chegaram ainda na condição humana, mas que estão se desenvolvendo, como é o caso que Kardec coloca lá na Revista Espírita, que nós estudaremos oportunamente, intitulado O Gênio das Flores, que era um espírito que agia junto às plantas. Então, quer dizer, estudarmos sobre as plantas em si, falarmos delas, não é o suficiente. Nós temos que falar sobre elas, sobre a ação das energias sobre elas, quem são as entidades que zelam por elas, de que forma que essas entidades agem sobre elas, de que forma que elas recebem essas ações. Tudo isso deve ser questionado. Mas como é que nós vamos falar sobre a ação dos espíritos sobre uma flor se nós nem entendemos ainda a vida do espírito? Por isso que Kardec, na sua época, não se dedicou com profundidade a esse tema. Primeiro, por falta de conhecimento. Segundo, porque esse não era o foco. E nós hoje temos oportunidade de desenvolvermos estudos mais abrangentes, mais profundos, mas ainda não nos organizamos para isso. Até porque, com tantas informações que chegam sobre o mundo espiritual, falando sobre os espíritos, onde eles viveram, para onde eles vão, como é que faz, nós estamos aprendendo também. Mas felizmente as coisas vão encaminhando, como eu falei para vocês, no caso dos grupos de veterinários. Né, o Lermes lembrou ali dos elementares, né, exatamente esses espíritos, esses princípios inteligentes em desenvolvimento. Mas nós vamos encontrar, né, biólogos, vamos encontrar ali outros engenheiros florestais, que são profissionais que lidam com essas plantas, agricultores, engenheiros agrônomos, tudo isso. Se nós tivéssemos ali, né, a Associação Brasileira dos Botânicos Espíritas, a BBE. Então, poderíamos estudar sobre as plantas? Poderíamos. E perguntar aos espíritos sobre tudo isso. Mas nós temos Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, falando sobre esses elementos na sua origem. Tudo isso ainda nessa parte, né, de desenvolvimento do tema. Vamos aqui um pouquinho mais, né? Falei para vocês que eu ia utilizar Miramês para a gente poder complementar aqui o nosso tempo, mas a gente falou tanto, né, sobre os temas gerais envolvendo esse assunto que ainda falta pouco, falta um tanto ainda para a gente estudar. Vamos rapidinho aqui. Questão 588. A força que atrai as plantas umas para as outras
é independente de sua vontade, nós podemos colocar, por exemplo, as plantas que vivem, né, naquela simbiose, muitas vezes até de uma forma parasita. Como é que uma planta segue para outra? Claro que nós não podemos falar simplesmente de um jardim. Você coloca uma florzinha do lado de outra florzinha e elas então procuram uma outra. Se nós olharmos numa floresta e começarmos a observar o comportamento dessas plantas, nós veremos que muitas delas dependem entre si. Plantas que buscam a sombra de outras plantas, plantas que envolvem outras plantas. Então, Kardec coloca, essa procura que umas têm para as outras, essa atração, ela é pela vontade ou ela é mecânica? A resposta é independente de sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Aí nós falamos também sobre aquela clássica experiência das aulas de ciência da escola, quando você coloca ali um vasinho, né, de por exemplo, um grãozinho de feijão, não é a experiência do algodão, tá? Você coloca ali naquele copinho, né, agora politicamente correto, não utilizando plástico, mas você pega aquele papelão da caixa do ovo, né? Vamos fazer isso bem politicamente correto agora. A gente recorta um daqueles conezinhos, né, da caixa de ovo, você coloca ali terra, você coloca adubo, você umedece e coloca ali um grãozinho de feijão. Aí ele começa a brotar. Você pega então esse pequeno vasinho, coloca dentro de uma caixa de sapato fechada. E você abre ao lado dela um buraquinho, por onde entra a luz. Depois de um tempo, aquela plantinha vai naturalmente buscando esse caminho da luz. Por que isso acontece? A mesma coisa também, uma outra experiência. Você coloca uma planta, um grãozinho, esse mesmo grãozinho de feijão, agora em outro prato. Vamos observar. Quando ela começa a brotar, você vê então que sai ali aquele pequeno caule, vai saindo aquela folhinha. Mas por que essa planta saiu para cima e não para baixo? O fototropismo, né, que é essa busca, né, pela luz. Mas por que a planta então foi para cima e não para baixo? Porque existe ali uma força mecânica, entre aspas, né, que faz com que ela não apenas sempre cresça para cima, como também vai em busca da luz saindo da Terra. Que olha que interessante que a gente tem. Então, várias dessas definições vão surgindo hoje, vários temas de estudos a respeito do comportamento das plantas vão surgindo, mas a pergunta fica, tudo isso acontece porque as plantas são inteligentes? E aí nós lembramos que isso não é uma questão de inteligência, é uma questão de um mecanismo biológico, e aí nós, claro, não temos como evitar, criado pelo princípio inteligente. Ou melhor, criado, né, pela inteligência primária de todas as coisas. Por que as coisas são assim? Porque devem ser assim. O que existe no componente genético das plantas que fazem com que elas se comportem assim? Não sabemos. É apenas uma questão de necessidade de sobrevivência daquele ser vivo que, embora seja movido por esse automatismo, se comporta dessa forma. As coisas são assim porque devem ser assim. Aposto que a partir de hoje vocês nunca mais vão olhar uma planta como antigamente. Porque quando nós começamos a estudar sobre esses temas e começamos a questionar sobre tudo isso e vemos ali a beleza divina, né, até mesmo Leon Denis, lá no livro O Grande Enigma, ele tem um capítulo dedicado às plantas, às florestas. E ele fala sobre tudo isso. E ele reconhece o grande enigma, ele reconhece, quando ele fala sobre esses temas, a inteligência de Deus sobre todas as coisas. O Dudu lembrou ali também, né, o camaleão que muda de cor no ambiente dele, o povo, né, esse mimetismo, né, que existe dos animais, muito importante também. Hermes lembrou, o girassol é uma planta cuja flor acompanha o nascer e o pôr do sol, mesma coisa também.
A Miriam lembrou, né? Até levantei para molhar minha plantinha agora, né? Porque enquanto você está alimentando a sua alma, a sua plantinha está só ali acompanhando suas vibrações, né? Mas ela sente fome, né? Entre aspas. Sente fome, sente sede. E depois não esquece de conversar com ela, hein? A Andrea lembrou, nesse livro, é uma poesia do início ao fim sobre Deus. Sim, Leon Denis é sempre muito poético, né? E reconhecer Deus nas questões, nos elementos mais simples que nos envolvem, na chuva, na água, no vento, no sol, nas plantas, na terra, nas montanhas. Tudo isso nós começamos a olhar a perfeição de Deus. Não vemos apenas uma rocha, nós vemos elementos que são atraídos por uma força, e nós não pensamos na força, nós pensamos na origem dessa força. Essa é a grande beleza do mundo, quando nós começamos a compreender a presença de Deus em tudo. Rapidamente aqui então, questão 589, Dudu, que você colocou, né? Certas plantas, como a sensitiva e a dioneia. A dioneia é aquela planta carnívora que parece aquele pastelzinho, que quando uma mosca, um inseto cai dentro dela, ela se fecha, né? Então ele coloca, né? Certas plantas, como a sensitiva era a conhecida, acho que é Maria Sem Vergonha, né? Que você dá um toquezinho nela, as plantas fecham, né? Então aqui, ó, certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos, dorme-dorme, né? Exatamente. É a dormideira também. Então tem movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, no caso da dioneia, né? Que tocou ali, ela se fecha. Cujos lóbulos apanham uma mosca que vem pousar sobre ela e sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e o animal? Constituem uma transição de uma planta de uma para outra? Respondem os espíritos. Tudo é transição na natureza, pelo mesmo fato de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamentos. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Esse instinto natural e cego é exatamente o que motiva, o que move essas plantas, né? Agora é interessante que a gente pega, por exemplo, planta carnívora. Quantos filmes, né, surgiram ali de plantas que tem ali uma inteligência? Me recordo até de um filme, deixa eu me lembrar o nome dele. Era... Qual é o nome daquele filme? Que tinha aquela planta carnívora enorme, né, que tinha aquela língua que dançava. Qual é o nome dela? Era a Loja dos Horrores. A Incrível Loja dos Horrores, se não me engano. Aí tem aquela planta assim de uns 3 metros de altura, que tem aquela lingona, que fica dançando, brincando e tal. Então a gente vai alimentando a nossa fantasia, vendo as plantas se animarem. O Senhor dos Anéis, vocês se lembram, né? O Senhor dos Anéis com aquelas plantas, aquelas árvores que se movimentavam. Ao assistirmos o filme Avatar, em que nós vemos aquela grande árvore da vida, que tinha ali uma energia que se trocava, que trocava entre ela. Então nós vamos assim aumentando, né, ou exagerando um pouco no elemento vegetal, na composição e nas características do elemento vegetal, e não deixa de ser uma verdade, ela só foi exagerada. Mas nesse caso, por exemplo, no caso da planta carnívora, como é colocado para nós aqui pelos espíritos, tudo existe uma transição. Então até mesmo entre as plantas, nós temos desde aquela planta rudimentar, e a própria botânica, Pequena Loja dos Horrores, obrigado, Dudu. Muito legal esse filme, muito divertido. Então, desde quando nós falamos, né, sobre classificação taxonômica dos vegetais, nós temos ali aquela planta que tem uma composição mais simples, como é o caso do musgo. Sabe o musgo, aquele limo que fica nas pedras, em locais de grande umidade? Aquela plantinha, quando nós estudamos, é feito ali um estudo, no caso, da forma como ela nasce, da forma como ela se reproduz, a forma como ela se alimenta. E nós não podemos comparar, no caso de uma estrutura biológica de um musgo, comparado, por exemplo, com uma mangueira, em que você tem ali uma árvore que tem todas as estruturas
para poder chegar naquele ponto. Então ela tem ali desde o caule, a folha, a flor e o fruto. Olha só quando nós vamos começando a estudar sobre estruturas cada vez mais complexas. Uma rosa, por exemplo, apesar da sua beleza, ela tem uma estrutura biológica inferior a uma laranjeira. Porque a laranjeira ela tem ali na sua flor o seu útero. E depois da fecundação você tem um fruto. E ela vai se perpetuando então, porque o fruto tem a semente vai germinar, gerando um novo ser. Então até mesmo no reino vegetal, estudando essa classificação, nós encontramos desde aqueles seres dos mais simples até os mais complexos, analisando a sua estrutura. Então é muito interessante, né? O Dudu lembrou aqui que estudar os musgos através da microscopia acho que tudo, né, Dudu? Estudando pelo microscópio, tudo fica belo. Porque a gente não olha simplesmente, né, aquilo que é exterior, embora a parte exterior seja muito bela, mas estudando microscopicamente cada estrutura é algo belíssimo, algo maravilhoso. Continuando para nós, vamos lá, Kardec faz um comentário a esse respeito. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro, né, aquela válvula ali na entrada do estômago, se fecha ao contato com certos corpos para negar a passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, no qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade. Kardec só faz aqui o complemento para nós. Rapidamente aqui para a gente poder finalizar as duas últimas. O Hermes lembrou aqui, né, já vi várias vezes um parasita ao microscópio, né, em enteróbios, né, vesiculares, vermiculares, né, oxiurus, com mais de 100 ovos. Né, oxiurus, né, a gente lembra, é aquele bichinho, né, que se instala no intestino e depois ele provoca aquela coceira anal, né, então isso é estudado bastante nas aulas de ciências das crianças hoje, falando sobre as doenças, né? E esses ovos, né, se espalham, né, de uma forma intensa pelo intestino, né, uma coisa assim, para nós, né, porque é uma coisa interessante, né? Eu assistindo a um filme, esses filmes de terror, né, que eu gosto de ver, no caso o Alien, por exemplo. O Alien é aquele alienígena que tem ácido de sangue, aquela coisa de ficção. Mas tem um comentário muito interessante feito por um dos personagens do filme, que ele diz assim, que esse é o ser mais perfeito que ele já viu. Aí todo mundo vai pensar, poxa vida, mas esse ser perfeito ele é monstruoso porque ele mata, porque ele faz e acontece, mas ele está pensando na estrutura do ser, na independência, na sua complexidade. Então, ao estudarmos, por exemplo, essas verminoses que nós temos hoje, e começamos a entender o seu ciclo biológico, o seu ciclo reprodutivo, toda a sua estrutura, nós vemos a beleza da vida em si mesma. E não estudarmos as questões se ela faz bem ou não faz bem, se ela é bonita ou se ela não é bonita exteriormente, mas vemos a sua complexidade e a forma como tudo isso se desenvolve. É muito interessante. Deixa eu ver aqui rapidamente, o Hermes colocou: tirei 33 ovos desse verme no ânus da minha filha quando ela tinha 3 anos, né? Pois é. Estão vivendo na prática, né? Aí fala sobre lombriga, fala sobre solitária, fala sobre vários outros seres. Não tem como não ver a beleza da vida e do ciclo reprodutivo delas. 590, rapidamente para a gente finalizar. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que o leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e fugir ao que lhes pode prejudicar? Lembra da plantinha procurando o sol, né? Ou mesmo, né, das plantas dentro de uma floresta, algumas sementes caem embaixo de grandes árvores e essa planta arruma um jeito de buscar sol se ela prefere o sol. E outras plantas preferem a sombra porque é o habitat natural delas. Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto
Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vê de dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais isso de instinto. Então, na verdade, nós temos ali alguns elementos, como eu falei para vocês. Por que as plantas fazem assim? Porque é uma questão da natureza dela. Ela traz em si ali elementos, estruturas, princípios que fazem com que elas se comportem dessa forma. Como é que nós vamos dar nome para isso? É um instinto? É uma inteligência? Muitas vezes falta para nós uma palavra apropriada para definir isso. Mas certamente esse elemento existe e faz com que ela se comporte assim. Continuando, última questão, 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre os animais, e os homens são sempre homens. E aqui então o comentário de Herculano Pires, né? Algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, o que seria contrariar os princípios espíritas. Quais são os princípios espíritas? Que todos os seres evoluem. Quer dizer apenas que os três reinos existem sempre em todos os mundos referidos. Isso também significa que, para finalizarmos, significa que todos os seres evoluem, mas não necessariamente da forma como nós imaginamos ou no local onde nós imaginamos. Então, no caso de uma planta no mundo superior, ela traz uma estrutura orgânica diferenciada daquela que existe no nosso mundo. Porque o nosso mundo ele é mais materializado, portanto, a estrutura material aqui é diferente do que no mundo superior. No caso, por exemplo, de Júpiter, né, quando nós temos ali a definição do espírito Mozart, que Kardec publica na Revista Espírita, fala que é um mundo mais desmaterializado que o nosso. Portanto, os elementos que lá se encontram trazem também essas características. Então, quando nós falamos que é muito mais belo num formato estético, belo num formato biológico, o que significa exatamente essa beleza? Depende do ponto de vista de quem está comentando, de quem está analisando. Então, finalizando, pessoal, aqui esse nosso encontro de hoje, eu juro para vocês que eu achei que nós não teríamos muita coisa para conversar sobre ele. Mas, felizmente, nós conseguimos aqui extrair, né, leite de pedra, né, e foi muito legal falar sobre tudo isso, porque faz parte, né, do nosso universo, faz parte do nosso mundo, né, essa nossa relação com as plantas que nos servem de alimento, as plantas que nos servem de estruturas, né, para o nosso meio de vida, como é o caso da madeira que nós utilizamos, as plantas que são destruídas pela ganância humana, os elementos espirituais que acompanham o desenvolvimento das plantas, as forças que fazem com que as plantas cresçam, se reproduzam, se desenvolvam, enfim, olha quanta coisa nós conseguimos extrair desse tema, apenas em 5 questões. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui, a Marion colocou, não acredito que seja belo em todos os sentidos. Pois é, Marion, a gente vai pensando em beleza, mas a nossa visão sobre beleza vai se tornando cada vez mais profunda quando nós começamos a ver realmente a grandeza das coisas. Que a gente olha assim, quem tem medo de barata? Tá, eu tenho medo de barata, mas vamos entender exatamente a evolução das baratas, que são os seres mais antigos do nosso planeta. A função das baratas na natureza, além de assustar as mulheres, claro, né? Então, tudo isso para nós, essa beleza, né, deve ser também observada, né, Andréia? A barata pode ser bonita lá para as bandas dela, né, mas não perto de você, mas tudo bem. Então, isso tudo para nós é belo. Agora, no nosso próximo encontro, então, como eu comentei com vocês, nós vamos estudar sobre os animais e os homens, né? E os humanos, né? Então nós teremos ali bastante coisa bacana
e eu prometo para vocês que eu vou preparar um estudo bem legal, que não seja cansativo, não seja complexo, mas que nos ajude a termos um entendimento